Começa agora, Igreja em Missão pelo Mundo. Oração, música, partilha da palavra, ação missionária pelo mundo. Você ouve aqui, na Web Rádio Amparo. Diretamente de Worcester, nos Estados Unidos, Igreja em Missão pelo Mundo. A apresentação, Diácono Alex Garcia. Olá, meus queridos, amados ouvintes da nossa Web Rádio Amparo. Sejam vocês bem-vindos ao nosso programa Igreja em Missão pelo Mundo, um espaço feito com carinho, oração e desejo sincero de despertar o seu coração para a missão que nasce no cotidiano, no dia a dia, no lugar onde você está agora. Hoje, desejo falar diretamente com você. Com você que talvez esteja cansado, com você que se sente pequeno demais para fazer algo por Deus, com você que deseja servir, mas não sabe por onde começar. O tema hoje da nossa reflexão, acredito que é muito forte, também é direto e cheio de esperança. O tema é: levanta-te e caminha. A missão começa aonde você está. Não importa se você está na cozinha, ou no ônibus, no hospital, no quarto chorando, ou em qualquer lugar dessa cidade, onde que você se encontra agora. O lugar onde você está pode se tornar um solo fecundo da missão para que você possa levar a palavra de Deus. Sim, porque a missão de Deus não espera a perfeição. Ela começa exatamente onde você está, onde você se encontra, dentro do seu coração e com as pessoas que se encontram do lado, com quem você tem, com a vida que você vive. Em toda a Bíblia, em todas as palavras, em toda a Sagrada Escritura, nós vemos Deus chamando cada pessoa, chamando pelo nome e chamando ainda aquelas pessoas que ainda muitas vezes não compreendem. Em momentos frágeis, em lugares inesperados, com histórias marcadas por dores e limitações. E a primeira coisa que Deus diz sempre é: levanta-te, levanta-te, levanta-te. Diz isso a Abraão, quando ele falou para Abraão: sai da tua terra. Ele diz para Elias, quando Elias estava no deserto: levanta-te, come, pois o caminho será longo. Ele diz para aquele paralítico no tanque de Betsaida: levanta-te, toma a tua cama e anda. Diz a Tabita, que estava morta: levanta-te. Essa é a ordem, é um chamado à ressurreição, um chamado de ressurreição. Deus nos dizendo, Deus está nos falando: não importa há quanto tempo você está caído, não importa há quanto tempo você está acamado, hoje é o dia que Deus está te levantando. A missão começa agora. Por isso que neste nosso programa de hoje, vamos caminhar junto. Nesses textos nós vamos ler e com a missão de poder nascer de um coração ferido, de como ela pode, no chão da vida, como essas feridas no chão da vida, e que pode se tornar, mesmo que seja nas tarefas simples do dia a dia, como o seu ato de levantar pode inspirar outras pessoas a seguirem a Jesus. E mesmo na queda, Deus ele continua te chamando para caminhar com Ele. Nós vamos escutar a palavra de Deus. Muitas vezes você vai ser provocado a olhar para a sua vida com novos olhos. Você vai ter o desejo, o sentimento de rezar, se emocionar. E claro, tem que se permitir,
Você tem que se permitir. Vai, levanta-se, vai e se levanta. Prepare o seu coração, amado. Respire fundo, porque o Senhor está passando agora aí no teu lado. E quando Ele passar, os corações se levantam. Vamos juntos mergulhar nessa missão, que começa aonde você está. Já voltamos com mais um pouquinho da nossa Igreja Missão pelo Mundo aqui pela nossa Web Rádio Amparo. Já voltamos, segura as pontas aí. Mesmo que se agite o mar, te louvo em verdade. Mesmo longe dos meus, mesmo na solidão, te louvo em verdade, pois somente tenho a ti, tu és a minha herança. Te louvo em verdade, pois somente tenho a ti, tu és a minha herança. Te louvo em verdade. As palavras, mesmo que eu não saiba louvar, te louvo em verdade. Mesmo que me falte as palavras, ainda que eu não saiba louvar, te louvo em verdade, pois somente tenho a ti, tu és a minha herança. Te louvo em verdade, pois somente tenho a ti, tu és a minha herança. Te louvo em verdade. Web Rádio Amparo. Isso aí, amados, voltamos. É a nossa programação Igreja Missão pelo Mundo, aqui pela a nossa Web Rádio Amparo. Amados, este é o nosso tema de hoje, o Levanta-te e Caminha. A missão, ela começa onde você está. Gostaria de nós podemos também tocarmos em alguma parte reais e também dolorosa da missão. Naquela, talvez dizemos sobre as quedas, dúvidas, os momentos em que a vontade é de parar tudo,
A verdade, meus amados, é que seguir Jesus nem sempre é fácil. Há momentos em que a palavra dele não nos conforta, mas nos confronta. Tem dia em que ele nos pede algo que parece pesado demais. E neste momento que a fé é testada. No capítulo 6 do Evangelho de São João, no versículos 60 ao 69, essa palavra ela é dura. Quem consegue escutá-la? Foi isso que muitos discípulos disseram ao ouvir Jesus falar sobre comer a sua carne e beber o seu sangue. Palavras que nos apontam para a Eucaristia, mas para uma entrega radical, íntima e sagrada. Eles estavam prontos para seguir a Jesus, mas um Jesus que cura, que multiplicava pães, milagroso, que era admirado pelas multidões, mas um Jesus que exigia entrega profunda, transformação interior, renunciar de algo. E essa renúncia, isso já era demais. Então o que fizeram? Eles voltaram atrás, deixaram de andar com ele, eles desistiram, eles abandonaram a missão. Sim, até os discípulos caem, amados, até os discípulos caem. E esse evangelho não esconde isso. Mas observa que Jesus ele não corre atrás desses discípulos, não corre atrás deles. Ele olha para os 12 e lança uma pergunta que ecoa até hoje. Vós também queres ir embora? Essa pergunta é para mim, mas também é para você, é para nós essa pergunta. Quantas vezes você já pensou em desistir da sua missão? Quando a oração parecia não funcionar. Quando você lutava pelo bem, mesmo assim era criticado. Quando esperavam a cura e ela não veio. Quando caminhava com Deus, parecia solitário. Quantas vezes você, no silêncio do seu coração, pensou: Senhor, está pesado demais, eu não dou conta. Mas é neste exato ponto que acontece um dos maiores milagres, atos de fé. Simão Pedro, mesmo que um dia negou Jesus, o mesmo que era impulsivo e fraco, se levanta com firmeza de quem sabe quem está seguindo. Ele diz da seguinte forma: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Essa frase precisa entrar na nossa alma, queridos. Essa frase precisa entrar na nossa alma. Ela não é apenas uma palavra bonita, não é uma frase bonita,
Eu digo de fato que ela é um marco. É um momento onde que Pedro, ele toma decisão, ele decide, mesmo sem entender nada, mesmo sem força. Ele diz, eu vou ficar, porque fora de ti não há sentido. Ele diz, fora de ti, ó Pai, não há sentido. É aqui que entra, vou falar assim, a parte principal. A missão ela não termina quando você cai, amado. Ela continua na sua caída. Ela continua aí na sua doença. Ela continua aí aonde que está dolorido. Ela continua aonde que está te machucando. Porque a caminhada com Jesus não depende da nossa força, mas da nossa decisão de continuar mesmo ferido seguindo a Deus. E isso que nos faz missionário de verdade. Não é a perfeição, não é o sucesso, mas é fidelidade em Cristo. Eu estava lembrando de uma jovem que queria sair da igreja. Ela estava cansada, ela estava ferida por tanta crítica, ela sentia-se inútil. Mas ela entrou na capela. Ela viu o crucifixo e disse, Senhor, eu estou machucada, mas eu não tenho outro lugar para ir. E ali naquela fragilidade, Deus restaurou a fé dela. Hoje, talvez você esteja ferido pela vida, cansado pela missão, sentindo-se esquecido pelos seus amigos, familiares, não sendo amado pelo seu esposo, não sendo amado pela sua esposa, não tendo carinho. Você talvez esteja mendigando carinho. Talvez você esteja querendo ser amado e não está sendo amado. Mas lembre-se, é aí que a missão começa a florescer de novo. Levanta-te, levanta-se, mesmo de joelhos, mesmo aos prantos, mesmo no silêncio, mesmo nas suas carências. Levanta. Deus conhece a sua luta. Ele não te abandona. A missão continua mesmo na sua queda, mesmo na queda, porque a queda pode ser o ponto de partida para a ressurreição. Que permanece em Jesus, amado. Mesmo quando a fé dói, descobre que Jesus é o único que realmente salva. Por isso, queridos, vamos rezar. Vamos rezar. E assim dizemos, Senhor Deus, Pai amado, quando a minha fé se abalar, sustenta-me com a tua mão. Quando o mundo me empurrar para longe, traga-me, Senhor Deus, para perto de Ti. Quando eu quiser, Pai amado, desistir, lembra-me de mim. Coloca-me no Teu coração. Tu tens a palavra de vida eterna. É só em Ti, Pai, que vale a pena permanecer. Assim pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Amados, queridos, a missão ela começa aqui e continua aí com você. Continua aí com você. Já voltamos com mais um pouquinho
da nossa igreja em missão pelo mundo, aqui pela nossa Web Rádio Amparo. Já voltamos. Você está ouvindo Igreja em Missão pelo Mundo. Web Rádio Amparo. Bom dia, o sol já nasceu, a nossa alegria. Acorda aí, com ele. Vitor Salles. Acorda aí, o novo programa da Web Rádio Amparo, às 5 da manhã. Web Rádio Amparo. Você está ouvindo Igreja em Missão pelo Mundo. Olá, amados, olá, voltamos do nosso intervalo com a nossa programação Igreja em Missão pelo Mundo, aqui pela nossa Web Rádio Amparo. Amados, sempre é lindo, sempre é maravilhoso nós podemos ver e compreender, entender e sentir Deus falando conosco. O chão da vida é o primeiro campo missionário. Já pensou sobre isso? Já analisou para essa palavra? Hoje você viu que no bloco, na parte anterior, nós refletimos que a missão pode nascer de um coração ferido. Agora, vamos dar mais outro passo. Vamos andar um pouquinho mais, a entender que o lugar onde nós estamos neste momento é um campo de missão. Ou podemos dizer, o lugar onde você está neste momento é o seu campo de missão. Já pensou sobre isso? Sim, a gente possa imaginar muitas coisas no isto. A gente pode gerar medo, a gente pode gerar ansiedade, a gente pode gerar confusão, dúvida, se eu sou capaz, se eu não sou capaz, se eu sou digno, se eu sou digno. Sim, mas eu quero dizer, amado, sim, que a missão, ela começa no chão da nossa vida. O chão quer dizer que é no cotidiano. O chão quer dizer que é o simples, é na sua casa, é na rua, é no trabalho, é na rotina que muitas vezes parece para você sem graça, parece para você sem sal, parece para você sem, é um hábito. Eu acredito que todos nós sabemos aquela passagem da mulher samaritana. Jesus, ele encontra essa mulher samaritana lá no poço. Um lugar comum. Uma rotina diária que essa mulher fazia. Ela ia buscar água. Nada de extraordinário. Era o cotidiano dela, era a vida dela. Buscar água, levando. Era a vida dela. Mas observa. Mas foi ali, no meio dessa rotina, no meio da vergonha dessa mulher, no calor do dia, que Jesus se revelou a ela. Ele não a encontra no templo, na igreja, não encontra ela na sinagoga, não encontra ela em outro lugar, foi encontrar ela no poço, lugar de descanso, de sede, e transforma aquele momento em chave para a missão. E aquele momento em chave, vou dizer, de missão. Essa mulher, depois de encontro com Jesus, amados, ela largou o cântaro. E ela foi para a cidade anunciar a todos: encontrei o Messias.
E o que acontece? O que acontece quando ela diz, quando ela encontra Jesus, quando ela vai anunciar Jesus, o que acontece? Quando ele fala, eu encontrei o Messias, a verdade, eu encontrei a verdade, eu encontrei a verdade. O que acontece? Toda a cidade foi ao encontro de Jesus. Tudo vem até Jesus. Toda a cidade vem até Jesus. Perceba uma coisa, amados. Ela não tinha curso de teologia. Ela não tinha outro curso. Ela não esperou estar pronta para poder falar de Deus. Ela não fez curso de oratória. Ela simplesmente contou o que viveu. Ela simplesmente contou aquilo que ela estava vivendo naquele momento. E foi o suficiente para evangelizar. Foi o suficiente para evangelizar. E você, aí eu pergunto para você, amado, e você, onde está Jesus te encontrando agora? Aonde que Jesus está te encontrando agora? Talvez pode você estar lavando a louça, pegando um ônibus, cuidando de criança, cuidando de filhos, atendendo um cliente, ou mesmo no silêncio do teu quarto, ou mesmo no silêncio que você está fazendo agora. A missão ela não começa quando você chega na igreja. Ela começa quando você sai de casa com Jesus no seu coração. Tem gente que pensa que evangelizar é simplesmente pregar a palavra. Mas você pode evangelizar de várias formas. Você pode evangelizar com um sorriso, com um abraço, com paciência no trânsito, com amor no serviço. Ser missionário é ser presença viva de Deus aonde que ninguém espera encontrar. Você não precisa ir longe para anunciar a palavra de Deus. Você não precisa ir longe para anunciar Jesus. A sua família, os seus vizinhos, o seu colega de trabalho, as pessoas que estão aí ao teu lado, todos aqueles que, todos eles são campos missionários. E por isso, amado, eu gostaria de também rezar por vocês. Vamos rezar. Senhor, dai-nos olhos missionários para ver o lar desses meus irmãos, o lar como um santuário. Que a rua deles como um caminho de santidade, um caminho que leva à santidade. Que o trabalho deles, ó Pai amado, seja como um altar. Ensina cada um deles, ó Pai, a falar de Ti, sem medo, a testemunhar com ações. Que cada um deles possa entender a Ti, Senhor Deus. E que a missão deles não começa quando tudo está certo, mas quando tudo esteja na mão de Deus. Mas quando eles te deixar agir através de Cristo. Assim pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Amados, o altar da sua missão pode ser aí,
a pia da sua cozinha. Hoje, meus queridos amados irmãos em Cristo, Deus te diz da seguinte forma: levanta-te e caminha. Começa aí na sua casa. O lugar onde você está, a sua casa tem que ser um santuário. A sua casa tem que ser um solo sagrado, onde a missão começa. Não despreze a simplicidade do seu cotidiano. É ali que Jesus quer brilhar através de você. Já voltamos com mais um pouquinho da nossa igreja em missão pelo mundo, aqui pela sua, pela nossa Web Rádio Amparo. Já voltamos. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz. Me encontrei, o que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. A ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer, minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me
eu sou teu e tu és meu, Jesus. Web Rádio Amparo. Você está ouvindo Igreja em Missão pelo Mundo. É isso aí, amados, voltamos. Olha, eu não sei não, mas está maravilhoso, tá? Obrigado. Agradecido aí a vocês que estão aí nos escutando. O nosso muito obrigado. Que assim você também possa evangelizar. Leva este canal da Igreja em Missão pelo Mundo para todas as pessoas. Passa aí e manda para os seus amigos a Web Rádio Amparo, para que todos possam continuar escutando essa rádio que está levando a salvar almas, inclusive a sua. Se você, amado, eu digo, se você, como diz, nós estamos aqui com a gente, estava unido aqui conosco, acredito que você já percebeu que essa mensagem é mais do que um tema bonito, não é isto? Levanta-te e caminha. É não apenas uma frase, mas é um chamado real. Ele é direto. É a urgência de Deus tem para com você. Aí mesmo, mais uma vez, aonde você se encontra agora? Hoje nós estamos aí aprofundando o que acontece quando você aceita esse chamado. Por que levantar-se? O dia que não é um gesto isolado. Não é só sobre você. É sobre o impacto que o seu levantar tem na vida da outra pessoa. É o impacto que tem o seu levantar na vida da pessoa que se encontra aí do seu lado. Observe aqui no Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, versículos 31 a 42, que ouvimos, é um verdadeiro retrato da missão que acontece no dia a dia. Nela vemos 2 milagres, duas pessoas levantando, 2 casos, físico e espiritual, e muitas conversões. Temos um homem paralisado há 8 anos, uma vida inteira de dependência, talvez já sem esperança. Enéas vê então Pedro chegar, vê Pedro olhar para ele, vê Pedro dizer com autoridade e ternura: Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te, arruma a tua cama. E o que acontece, amados? Enéas se levanta imediatamente, mas veja o detalhe. A ordem é para levantar e arrumar a cama, ou seja, retomar a vida, voltar à rotina com dignidade. O levantar de Enéas não é um show, é o início de uma vida restaurada. É isso que Deus quer fazer com você. Deus quer restaurar a sua vida. E o mais belo vem no versículo seguinte: todos os habitantes de Lida e da região de Saron viram isso e se converteram ao Senhor. Esse é o principal. Não foi o milagre acontecer, não foi o ato, não foi o milagre que Enéas ter levantado,
arrumado, levantado, arrumando as coisas e sair. Não é esse. Esse é um fato pequeno. O fato maior foi que todos os habitantes da região viram e que aconteceu e se converteram ao Senhor. Vocês perceberam? A cura gerou a conversão de uma cidade. A cura gerou uma conversão à cidade. Eu acredito que você leu aí também, Tabita, uma mulher discípula, amada por todos, cheia de boas obras. Ela adoece, ela veio a falecer, morre. Humanamente é o fim, acabou, certo? Acabou. Mas a fé daqueles que conhecem e daqueles que conheciam não permitiu que a esperança morresse junto. Observa. Todos ali estavam rezando por ela. Mas o que maior aconteceu é que eles foram chamar Pedro à pressa. E o apóstolo, cheio do Espírito Santo, ele levanta os olhos ao céu, ele ora, ele clama e diz em voz alta: Tabita, levanta-te. É o que Jesus, é que Pedro está falando agora para você, é que Jesus está falando para você agora. Você está sentindo que você está morto, você está sentindo que você está doente, você está sentindo que está acamado. Deus está dizendo para você agora: levanta-te, levanta-te. E você vai abrir os olhos, você vai se sentar e você vai sentir-se viva. O texto, a palavra de Deus, ela termina assim dizendo: muitos acreditaram no Senhor. Muitos estão acreditando agora que você levantou. Você se levanta, o seu levantar pode ser a chave para que as outras pessoas que estão ao lado de você se erguam, se levantam. Talvez hoje você esteja aí pensando: mas eu não sou Pedro, eu não sou digno, eu mesmo estou quebrado. Mas escute, Pedro também, ele era frágil. Lembra? Pedro negou Jesus por 3 vezes. Lembra? Pedro chorou amargamente. E foi esse Pedro que, transformado pela misericórdia de Deus, que se tornou um instrumento de cura. Então não diga que você não pode. Fala: eu posso. Não diga que você não pode. Diga: eu posso. Quando você decidir sair da paralisia espiritual, quando você decidir sair da paralisia emocional, quando você decidir sair da paralisia familiar, quando você abandonar a autocondenação, quando você assumir a fé com firmeza, você inspira, você arrasta, você evangeliza. Você evangeliza. Imagina alguém aí na sua casa, no seu trabalho, onde que esteja. Pode ser qualquer pessoa. Seu filho, esposa, mãe, amigo de trabalho. Essa pessoa está aí caída espiritualmente, muito longe de Deus, sem força, sem nada. Só agora pense, somente pense. Se você se levantar hoje
em oração, em fé, em reconciliação, essa pessoa pode encontrar força através de você. Você pode ser como Pedro foi para Enéas, como Pedro foi para Tabita. Por quê? Porque quando um se levanta, os outros se inspiram. Quando um se levanta, os outros se inspiram. E se você sabe o que mais, a missão do cristão é levantar as outras pessoas. A missão do cristão, amado, é levantar as outras pessoas. A vida cristã não é sobre subir as escadas sozinhos. É sobre descer, ajudar, erguer o outro e os dois se levantando. Observe que Jesus ele não subiu ao céu sem antes de erguer o chão da humanidade. Jesus ele foi ao céu, mas antes de tudo, ele trouxe aqueles que Deus confiou a ele. E agora, Jesus está nos dizendo da seguinte forma: vai e faz o mesmo. Levanta os outros, anuncia, ame, serve. É para isso você não precisa de microfone, não precisa de título, não precisa de púlpito. Você precisa só de um coração disposto. Você é chamado a ser Pedro na sua casa. Você é chamado a ser Tabita no seu bairro. Você é chamada a ser aquele ou aquela que se levanta para ajudar o outro a caminhar. Amado, Deus cura você, não apenas por amor a você, mas por amor aos que serão curados por meio de você. Por isso, amado, vamos rezar. Vamos rezar mais um pouquinho. Vamos dizer da seguinte forma: Senhor Jesus, eu te peço, levante-me com a tua palavra. Dai-me força para sair da cama do medo, da culpa, do pecado. E torna-me testemunha viva para que os outros também se levantem a ver a tua luz em mim. Assim pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Amados, já voltamos com mais um pouquinho da nossa igreja Missão pelo Mundo, aqui pela nossa Web Rádio Amparo. Já voltamos. Segura esse ponto aí. Pra onde iremos?
Web Rádio Amparo. Você está ouvindo Igreja em Missão pelo Mundo. Isso aí, amados, voltamos. É a nossa programação Igreja em Missão pelo Mundo, aqui pela a nossa Web Rádio Amparo. Amados, este é o nosso tema de hoje, o Levanta-te e Caminha. A missão, ela começa onde você está. Gostaria de nós podemos também tocarmos em alguma parte reais e também dolorosa da missão. Naquela, talvez dizemos sobre as quedas, dúvidas, os momentos em que a vontade é de parar tudo. É verdade, meus amados, é que seguir Jesus nem sempre é fácil. Há momentos em que a palavra dele não nos conforta, mas nos confronta. Tem dia em que ele nos pede algo que parece pesado demais. E neste momento que a fé é testada. No capítulo 6 do Evangelho de São João, no versículos 60 ao 69, essa palavra ela é dura. Quem consegue escutá-la? Foi isso que muitos discípulos disseram ao ouvir Jesus falar sobre comer a sua carne e beber o seu sangue. Palavras que nos apontam para a Eucaristia, mas para uma entrega radical, íntima e sagrada. Eles estavam prontos para seguir a Jesus, mas um Jesus que cura, que multiplicava pães, milagroso, que era admirado pelas multidões, mas um Jesus que exigia entrega profunda, transformação interior, renunciar de algo. E essa renúncia, isso já era demais. Então o que fizeram? Eles voltaram atrás, deixaram de andar com ele, eles desistiram, eles abandonaram a missão. Sim, até os discípulos caem, amados, até os discípulos caem. E esse evangelho não esconde isso. Mas observa que Jesus, ele não corre atrás desses discípulos, não corre atrás deles. Ele olha para os 12 e lança uma pergunta que ecoa até hoje. Vós também queres ir embora? Essa pergunta é para mim, mas também é para você, é para nós essa pergunta. Quantas vezes você já pensou em desistir da sua missão? Quando a oração parecia não funcionar. Quando você lutava pelo bem, mesmo assim era criticado. Quando esperavam a cura e ela não veio. Quando caminhava com Deus, parecia solitário. Quantas vezes você, no silêncio do seu coração, pensou: Senhor, está pesado demais, eu não dou conta.
Mas é neste exato ponto que acontece um dos maiores milagres, atos de fé. Simão Pedro, mesmo que um dia negou Jesus, o mesmo que era impulsivo e fraco, se levanta com firmeza de quem sabe quem está seguindo. Ele diz da seguinte forma: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Essa frase precisa entrar na nossa alma, queridos. Essa frase precisa entrar na nossa alma. Ela não é apenas uma palavra bonita, não é uma frase bonita. Eu digo de fato que ela é um marco. É o momento onde que Pedro, ele toma decisão, ele decide, mesmo sem entender nada, mesmo sem força. Ele diz: eu vou ficar, porque fora de ti não há sentido. Ele diz: fora de ti, ó Pai, não há sentido. É aqui que entra, vou falar assim, a parte principal. A missão, ela não termina quando você cai, amado. Ela continua na sua caída. Ela continua aí na sua doença. Ela continua aí aonde que está dolorido. Ela continua aonde que está te machucando. Porque a caminhada com Jesus não depende da nossa força, mas da nossa decisão de continuar mesmo ferido, seguindo a Deus. E isso que nos faz missionário de verdade. Não é a perfeição, não é o sucesso, mas a fidelidade em Cristo. Eu estava lembrando de uma jovem que queria sair da igreja. Ela estava cansada, ela estava ferida por tanta crítica, ela sentia-se inútil. Mas ela entrou na capela. Ela viu o crucifixo e disse: Senhor, eu estou machucada, mas eu não tenho outro lugar para ir. E ali naquela fragilidade, Deus restaurou a fé dela. Hoje, talvez você esteja ferido pela vida, cansado pela missão, sentindo-se esquecido pelos seus amigos, familiares, não sendo amado pelo seu esposo, não sendo amado pela sua esposa, não tendo carinho. Você talvez esteja mendigando carinho. Talvez você esteja querendo ser amado e não está sendo amado. Mas lembre-se, é aí que a missão começa a florescer de novo. Levanta-te, levanta-se, mesmo de joelhos, mesmo aos prantos, mesmo no silêncio, mesmo nas suas carências. Levanta. Deus conhece a sua luta. Ele não te abandona. A missão continua mesmo na sua queda, mesmo na queda, porque a queda pode ser o ponto de partida para a ressurreição. Que permanece em Jesus, amado. Mesmo quando a fé dói, descobre que Jesus é o único que realmente salva. Por isso, queridos, vamos rezar. Vamos rezar
E assim dizemos, Senhor Deus, Pai amado, quando minha fé se abalar, sustenta-me com a tua mão. Quando o mundo me empurrar para longe, traga-me, Senhor Deus, para perto de ti. Quando eu quiser, Pai amado, desistir, lembra-me de mim. Coloca-me no teu coração. Tu tens a palavra de vida eterna. É só em ti, Pai, que vale a pena permanecer. Assim pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Amados, queridos, a missão ela começa aqui e continua aí com você. Continua aí com você. Já voltamos com mais um pouquinho da nossa Igreja em Missão pelo Mundo, aqui pela nossa Web Rádio Amparo. Já voltamos.
Web Rádio Amparo. Você está ouvindo Igreja em Missão pelo Mundo. Olá, amados, olá, voltamos e infelizmente já estamos terminando nossa programação de hoje. Essa é a nossa Igreja em Missão pelo Mundo, aqui na nossa Web Rádio Amparo. E como que esse programa de hoje, com a graça de Deus, né? Tudo Deus continua, né? Ele continua não somente aqui comigo, mas aí com vocês. Hoje nós escutamos a voz de Deus nos chamando, com a ternura, com amor, com bondade, mas além de tudo com autoridade. Jesus disse para mim e está dizendo para vocês: levanta-te e caminhe. Essa não é apenas mais uma vez, como nós falamos antes, né? Não é uma frase bonita. É um chamado, é um convite, é uma ordem de amor para quem está cansado, ferido, paralisado. Sabemos que começa dentro de nós, mesmo quando ainda estamos machucados. Que ela floresça e que ela inicia no chão da nossa vida, no dia a dia. Que ao nos levantarmos, outros também encontrarão força para se erguer. E que mesmo quando nós estivermos caindo, a missão não termina, ela se transforma. Como diz Pedro para nós no Evangelho de hoje: a quem iremos, Senhor, se só Tu tens palavra de vida eterna? É por isso que não queremos mais estar sozinhos. Não queremos mais ficar prostrados. Queremos levantar, caminhar e viver a missão. Por isso, terminando esse programa de hoje, gostaria de rezar com vocês mais uma vez. Senhor Jesus, Pai amado, misericordioso, agradeço, Senhor Deus, por estar conosco, por estar aqui conosco, por essa hora de encontro contigo. Tu conheces os nossos passos, Tu conheces as nossas pausas, Tu conheces as nossas quedas, Tu conheces os nossos silêncios, mas também conhece a força que habita em nós quando nós decidimos caminhar contigo. Dai-nos coragem, ó Pai, para levantar todos os dias, mesmo quando a alma estiver cansada. Envia-nos a todos os lugares na qual o Senhor deseja que nós possamos ir como missionário do dia a dia, um discípulo do cotidiano, um instrumento do Teu amor, a partir de onde nós estivermos. E que cada ouvinte, cada família, cada coração que nos acompanhou nesse dia de hoje, possa ouvir a Tua voz ecoando na sua alma agora: levanta-te e caminha. Assim pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Agradeço, amados, profundamente a sua companhia no dia de hoje, nessa missão de evangelizar através aqui das ondas da nossa Web Rádio Amparo. Gostaria de pedir a vocês: compartilhe a mensagem, compartilhe a Web Rádio Amparo, para que as outras pessoas que também precisam se levantar volte a nos ouvir nos próximos programas,
volte a estar conosco e fique conosco. O mundo pode mudar a partir do lugar onde você se encontra agora, a partir de um toque seu. Por isso, peço a vocês, ajude-nos para que assim a gente possa também salvar mais almas. E pedimos também a bênção de Deus sobre a tua família, a tua vida, vocês, onde vocês, sua missão, sobre tudo que vocês precisam. Pedimos por intercessão de Santa Dulce dos pobres hoje, a Santinha, nossa Santinha do Brasil, por intercessão de Santa Dulce dos pobres. Que Deus, em vossa infinita misericórdia, derramai a bênção sobre cada um de vós. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Queridos amados em Cristo, até o próximo sábado. Com a graça de Deus, um forte abraço e que Deus te abençoe na sua caminhada. Até logo. Tchau, tchau. Você ouviu Igreja em Missão pelo Mundo, diretamente da cidade de Worcester, nos Estados Unidos, com o diácono Alex Garcia.